Livros apócrifos. Por que há traduções da Bíblia que possuem 7 livros a mais, chamados apócrifos? Foram eles inspirados por Deus? Olha só, esta Bíblia aqui tem 39 livros, mas esta outra, da Edições Paulinas, tem 46 livros. O porquê disto? São chamados livros apócrifos. O que significa isto? Significa livros ocultos ou secretos. Refere-se a uma coleção de livros que datam dos séculos terceiro antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. E eles também se usa uma expressão deuterocanônicos. Por quê? Esse termo tem sido usado pelos católicos desde o Concílio de Trento, que ocorreu de 1545 a 1563. Tudo isso para descrever os 7 livros, mais os agregados de Daniel e Esther, que os protestantes então chamam de apócrifos. Mas vale destacar que os 3 setores principais do cristianismo, o ortodoxo oriental, católicos e protestantes, concordam quanto ao conteúdo do cânon do Novo Testamento, mas diferem quanto ao número de livros incluídos no cânon do Antigo Testamento. Você está entendendo? Ok. Os protestantes reconhecem 39 livros e os católicos 46, como já destacamos. O cânon judeu e protestante não inclui os apócrifos. Então, como chegaram a ser incluídos no cânon, como canônicos dentro da Bíblia? Não há evidências para dar a chave de como se produziu essa diferença, ok? Não há citações dos apócrifos nos evangelhos, nem nos demais livros do Novo Testamento, enquanto que há citações e alusões acerca da maioria dos livros do Antigo Testamento nas Escrituras do Novo Testamento. Vamos aqui a descrever rapidamente os pais da igreja. O que diziam os pais da igreja sobre os apócrifos? Desde o segundo século, alguns livros apócrifos começam a ser citados com mais frequência. Segundo século depois de Cristo. Às vezes como se eles fossem sagrados até. Exemplo, Clemente de Alexandria, que viveu em 150 a 215 depois de Cristo, trata os apócrifos Tobias, Eclesiásticos, a sabedoria, como escritura. E durante os séculos 3 e 4, houve autores cristãos, tanto no Oriente, entre os gregos, como no Ocidente, entre os latinos, que seguiram esta prática também. Acontece que um filósofo famoso do passado, Filon, um judeu da Alexandria, nunca citou os apócrifos. Por que então um certo número de autores cristãos dos séculos 3 e 4 começaram a citar os apócrifos como que pertencessem ao cânon do Antigo Testamento? Fatores que podem ter contribuído para a inclusão dos apócrifos no cânon, quero ver? Vamos ver a sequência? Nos primeiros séculos não existia a Bíblia. Não existia a Bíblia em um só volume como temos hoje. Os livros se escreviam separadamente em rolos. Era mais fácil mesclar os livros apócrifos com os canônicos. É uma explicação que pode ter contribuído. A infiltração de uma mentalidade pagã no cristianismo também pode ter contribuído. A Septuaginta chegou a ser considerada mais inspirada do que as escrituras hebraicas. E esse ato ilustra com a desavença entre os pais da igreja também. Por exemplo, Jerônimo não aceitava os canônicos, já Agostinho persistiu nessa linha. Então, mais tarde, a Reforma Protestante, Lutero, por exemplo, a sua relação com as escrituras sagradas como autoridade final, impulsionou a questão de quais livros devem considerar-se a Santa Escritura. E na tradução que Lutero fez
para o alemão, publicada em 1534, ele colocou os apócrifos em uma seção intitulada "Estes livros não se consideram iguais às Escrituras, mas são bons e úteis para ler", como se fosse um bom livro histórico. Assim descreveu Lutero. Já o Concílio de Trento, nos dias de Lutero, que ocorreu, logo após a morte dele, porque Lutero morreu e em seguida, praticamente em seguida, começou o Concílio de Trento. Esse concílio defendeu os apócrifos. E em 8 de abril de 1546 foi emitido um decreto a respeito das escrituras canônicas. E por mais de 3 séculos, o Concílio do Vaticano afirmou com força o decreto de Trento, que incluía e defendia os livros canônicos. Porém, que razões existem para rejeitar os apócrifos? Há diferença teológica entre eles, entre os apócrifos e os canônicos? Vamos aqui a algumas delas, rapidamente. Vamos lá? Dar esmola purifica pecados, ou seja, salvação pelas obras. Assim, nós encontramos em Tobias, que é um livro canônico, capítulo 12, verso 8 e 9, descreve: a esmola livra da morte e expia pecados. Tobias 4, verso 10, a esmola livra da morte e impede cair em trevas. Eclesiástico 17, 22, a esmola de um homem é para Deus como um selo. E existem outros textos apócrifos que descrevem esta linha de interpretação. Contudo, ao irmos para o livro canônico, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 9, Pedro destaca: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas pelo precioso sangue de Cristo. Você encontra também Efésios 2, 8 a 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então aqui os canônicos destacam que a salvação é mediante o sangue de Cristo, mediante a graça de Cristo. E já os apócrifos fazem descrições como estas que eu citei, que as esmolas purificam pecados, livram da morte e assim por diante. Então já há erros aqui, já há diferença teológica, erros ensinados, diferenças teológicas que não podem ser aceitas. Temos também o ensino do purgatório, imortalidade da alma. Em Sabedoria, livro apócrifo, capítulo 3, verso 1 a 4. Mas as almas dos justos estão nas mãos de Deus, e não tocará o tormento da morte, tem plena esperança da imortalidade. Já em Eclesiastes, capítulo 9, verso 6, livro canônico. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16, livro canônico também. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você está entendendo? Então, mais um erro nos apócrifos. Devido a isto, o protestantismo rechaçou a existência dos apócrifos como sendo inspirados por Deus. Também podemos acrescentar o ensino de artes marciais. Tobias capítulo 6, verso 8, livro apócrifo. Se tu puseres um pedacinho do seu coração sobre brasas acesas, o seu fumo afugenta toda a casta de demônios. Já em Tiago, livro canônico, Tiago 4, 7, sede, pois, sujeitos a Deus e resisti ao demônio e ele fugirá de vós. Há discrepância aí ou não há? Com certeza há discrepância. Voltando um pouquinho, falamos sobre imortalidade da alma, mas há um outro texto que agrega ao que já foi dito. Sabedoria 8, 19 e 20. Ou antes, como era bom, entrei num corpo incontaminado. Será isto? Gênesis capítulo 2, verso 7, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e o inspirou no seu rosto um sopro de vida.
Outras traduções dizem sua narina, suas narinas. E o homem tornou-se alma vivente. Então há uma grande discrepância nesse ponto. Sendo assim, amado, querido, há muitas contradições e erros nos apócrifos, como foram descritos aqui, mas além disso aqui foi apenas resumidamente, quando se compara com os ensinos teológicos e os registros históricos. Isto quer dizer o quê? Os apócrifos não se comparam com as escrituras, das quais Jesus disse com autoridade divina: elas dão testemunho de mim. E agora enfatizo mais: os apócrifos não foram citados no Novo Testamento pelos apóstolos, tampouco por Jesus Cristo, enquanto os livros canônicos foram referendados no Novo Testamento como um fundamento das Escrituras do Novo Testamento, como a base profunda da verdade divina. Então, toda a Bíblia, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a Escritura é divinamente inspirada. E Paulo aqui destaca esta Escritura como sendo o Antigo Testamento, os 39 livros, e não os 46 livros, como descrevem os ensinos da Bíblia, como eu mencionei, edições paulinas. Por isso, não ficamos com esta aqui nos apócrifos. Ela é boa nos demais livros. Já esta aqui tem toda a Escritura boa. São todos os livros com valor permanente que podem nos conduzir para a vida eterna. Quer firmar sua fé, sua convicção religiosa nos ensinos da palavra de Deus, como está aqui? Que Deus te abençoe e dê sabedoria. Amém.